Olá, irmãos, hoje é dia 27, uma terça-feira, e a igreja celebra hoje a memória de uma mãe que foi mãe de um grande santo, Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Rezou muito pela conversão de seu filho, um testemunho bonito, uma mulher que não desistiu. Às vezes a gente tem essa noção de que se Deus não nos atende logo, não nos ouve, mas não é verdade. Deus está sempre nos ouvindo. Conseguiu a conversão e o seu filho se tornou modelo, um exemplo para toda a igreja, um testemunho que fala até hoje: Santa Mônica nos estimule a orar e a esperar no Senhor com fé. O Evangelho hoje está em São Mateus, no capítulo 23, versículos de 23 a 26, ouçamos com atenção. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isso sem, contudo, deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós começamos a abordar esse tema da verdadeira fé, da vivência verdadeira, quando Jesus vai usando esse termo terrível, chamando os fariseus de hipócritas, quer dizer, de pessoas que fazem como que um personagem. Isso é terrível. Às vezes a gente pode viver a religião separada da vida. Religião é uma coisa, mas lá fora da igreja a vida é outra e o comportamento então tem que ser outro. Afinal de contas, o mundo é tão diferente. Isso não é verdade. A fé Deus nos deu para responder aos desafios da vida e isso faz toda a diferença. Jesus está criticando os fariseus não porque eles observem o que deve ser observado. Aqui o exemplo dado: vocês pagam o dízimo até das coisas pequenas, está certo. Vocês, contudo, não devem deixar de praticar o que é essencial. Façam aquelas coisas, paguem sim, o dízimo é tão importante. E eles eram justos nesse ponto, até nas pequenas coisas, nos detalhes. Mas esqueciam de serem verdadeiros, justos com seus empregados, esqueciam-se da misericórdia, da verdade. Então, Deus está dizendo para nós: cumpram o que devem ser cumprido, porque também há pessoas que querem viver uma religião segundo o seu próprio pensamento. Não há para ela regras, ela que faz o seu caminho, não há igreja, não há normas na igreja, a gente faz do nosso jeito. A gente não precisa se casar na igreja porque a gente definiu, não confesso mais com padre, é só um homem. E essas desculpas que a gente vai dando para dizer que aquele caminho que a igreja colheu de Cristo e ao longo desses 2000 anos tem refletido de maneira teológica, procurado o fundamento, não valem. Eu é que sei, eu é que sou o parâmetro da verdade. Isso também está errado, cai-se no extremo oposto. Jesus está dizendo para a gente viver o que é fundamental, viver sim essas coisas menores em relação ao que é essencial: amor, justiça, fidelidade. Hoje há uma tendência grave em muitas pessoas a quererem se apegar à estética de um modo exagerado, a vestimentas, como se fosse fundamental. Adianta alguém, por exemplo, se ajoelhar para receber a comunhão? Não estou dizendo que está errado, mas adianta alguém fazer gestos assim e depois sair dali e não amar o seu irmão e falar mal da própria igreja e criticar as pessoas? O que adiantará? Ele está dizendo: cuidado com rituais. Não são rituais apenas que salvarão, mas o conjunto de todas as coisas. Rituais são meios para atingir a essência do que Deus quer com os ensinamentos de Jesus para nós. Rezemos então para que a gente possa viver de verdade, sem máscaras, sem hipocrisia, nossa fé. Que observemos sim as coisas pequenas, mas
o fundamento seja o principal. Senhor nosso Deus, Jesus Cristo veio ensinar a religião onde verdade, justiça, fidelidade, misericórdia, amor se tornam os parâmetros fundamentais. Senhor, ajuda-nos a observar tudo aquilo que devemos, que a lei que está na Tua palavra prescreve, mas segundo a medida destas coisas fundamentais, segundo, sobretudo, a medida da caridade e do amor. Senhor, ajuda-nos a caminhar sempre com a Igreja, sentir com a Igreja e viver com ela a fundamentação da nossa fé. Amém. Recebamos a bênção de Deus para esse dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.